Tirar a carta aqui na Austrália é um processo bem chatinho e longo. Quando a gente chega do Brasil, a gente tem direito a dirigir até no máximo 6 meses, isso pelo menos aqui em Victoria. Cada estado tem as suas leis, as suas regras, então vai depender muito de onde você tá. Mas falando especificamente aqui de Melbourne, para quem chega do Brasil, você só pode dirigir por 6 meses com a sua carteira traduzida. E ela não precisa ser aquela que você manda pro Detran. Você pode chegar aqui, manda lá num esqueminha do governo que eles fazem tradução de documento. Gratuito, né? Gratuitamente. Então você não precisa gastar dinheiro com isso. Aí você manda a foto do seu documento, eles traduzem e mandam para sua casa depois da sua carta traduzida. Então falando um pouquinho sobre os testes. Você meio que tem que fazer um cursinho, que seria tipo o CFC, só que é tudo online. E aí depois você pode fazer esse teste falando sobre as leis aqui do estado de Victoria. Então vai ter coisa assim, pergunta de se você pode virar, o que essa placa significa, o que aquela placa não significa. Ele é bem besta, o teste é muito fácil. E custa acho que 18 ou 19 dólares, alguma coisa assim. Ele não é muito caro. Se você falhar, e você pode tentar de novo, né? E aí paga outra vez a taxa e tal. Feito isso, passou no teste, beleza. Aí você tem que ir até a Vic Roads, que seria o Detran aqui de Victoria, para comprovar sua existência. Então eles vão validar, vai fazer aquele cara crachá, vai ficar olhando se o seu documento tá tudo certinho e tal. E aí, a partir daí, você pode fazer o teste de Hazard Perception, que é aquele teste de, tipo, reflexo, né? O que você achou da prova? Cara, mó idiota, velho. Mas eu achei meio difícil. Então, é que ele é muito chato, assim. Assim, porque ele, por exemplo... Ele é óbvio, ok. Ele é bem óbvio, mas assim, quando ele tem o lance de virar pra direita, e aí você nunca sabe o momento exato, se pode, não pode, se é ou não é, porque na vida real você consegue julgar. Aham. Mas... como é um teste eletrônico, tudo é muito preciso. Então é aquela coisa, aqui não deveria. Tem que ser naquele instante de 2 segundos que você tem que tomar a decisão para ir ou não ir, virar para direita. Aham. Numa situação real, se você ficar parado, whatever, entendeu? Sim. Não vai dar nada. Se no máximo você recebe buzinada. Isso, mas no teste, se você não vai, você erra, entendeu? Sim, sim. Isso que é o zoado. É. Então, assim, é uma coisa... é um teste meio unfair, vai. É. Mas... eu acho que justamente por conta desse tipo de julgamento que ele dá uma margem tão grande de erro, né? De Sim. 25 você só precisa acertar 13, é tipo metade praticamente. 14? 13. Ó, aí beleza, né? Passado no Hazard Test, você pode aplicar para fazer a prova prática, né? E como é que é a prova prática? Bom, primeira coisa, você vai marcar lá na Vic Roads e aí no dia que você marcou, você vai lá na Vic Roads para encontrar com o seu instrutor, que vai te avaliar, né? E aí ele vai lá no carro. E aí você já dentro do carro ele vai começar a gritar do lado de fora. Right indicator, left indicator, que é a seta, né, pra direita, pra esquerda. Ele vai dar um check-up assim nas luzes do carro, né, pra ver se tá tudo funcionando bonitinho e tal. Hazard light, que é o pisca-alerta, né. Aí estando em ordem, ele vai entrar no carro e aí você dá, né, aquela checada marota nos espelhos, né, ver se tá tudo bonitinho, posicionando, só pra falar que você se importa, meio que o padrão igual a gente faz no Brasil. E aí ele fala, não, beleza, agora a gente vai para 2 etapas, né? A prova é quebrada em 2 partes, que é a primeira, ele vai fazer um percurso bem curtinho, perto da Vic Roads mesmo. E aí ele termina essa primeira parte na baliza, né? A baliza é bem simples, é muito diferente do que a gente faz no Brasil. E aí, você fazendo tudo certinho, ele vai para a segunda parte, que é te jogar na rua mesmo e ver como que você sai no trânsito, né? Aí você vai fazer todo o percurso e tudo. Cada unidade da Vic Roads tem um tipo de teste diferente, né? Algumas fazem a 3-point turn, que é tipo dar aquele balãozinho, né, na rua. Mas no meu caso eu não fiz, eu só fiz a parallel parking, né, que é a baliza. E eu fiz uma side parking, alguma coisa assim, que é você encostar atrás de um carro, assim, tipo, em paralelo com a guia, né? Normal. Nada muito difícil, a prova é basicamente isso, é muito simples. E aí, durante a prova, ele vai ficar, troca de faixa aqui, troca de faixa ali. Você sabe interpretar as placas, se você para quando você tem que parar, se você dá preferência quando você tem que dar preferência e tudo mais. E aí, beleza, né? Feito tudo isso, vocês vão voltar pra Vic Roads, ele sai do carro e fala, me encontra lá dentro no escritório, que aí eu já te falo se você passou ou não. Passou, ele já te dá a opção de você escolher a sua carta, se você quer uma Drive License que dure 3 anos, ou se você quer uma Drive License que dura 10 anos. Cada uma tem um preço. No caso da de 10 anos são 290 dólares, alguma coisa assim. Eu acho que é muito mais interessante do que a de 3, tanto que a de 3 eu nem me lembro o nome, mas tá aí o valor para vocês checarem. Agora vamos dar uma voltinha do carro, que eu vou dar algumas dicas para vocês passarem aí de primeira na prova.
lá, a primeira coisa que vocês têm que saber é o tal do head check. Essa é a coisa mais importante que vocês têm, porque é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer no Brasil, porque por razões óbvias, porque isso é uma coisa completamente desnecessária, mas aqui na Austrália eles pegam muito no pé disso. O que é o head check? É literalmente você olhar para trás. Então você está aqui dirigindo, você quer mudar para a faixa da direita, você vai, pá, olha para trás. Você quer mudar para a faixa da esquerda, pá, olha para trás. É muito tosco. E eles sempre seguem essa regrinha: espelho do meio, espelho lateral, cabeça. Espelho do meio, espelho lateral, cabeça. É muito tosco, mas fazer o quê? É leis daqui de Victoria, então você tem que seguir ou você não tira a sua carta australiana. E isso você tem que usar para tudo. Vai mudar de faixa, vai fazer uma curva para a direita, vai fazer uma curva para a esquerda, vai sair aqui da onde você está estacionado. Basicamente, nunca se esqueça do head check. Faz head check para tudo. Você está andando de bicicleta, começa a fazer head check, porque você já pega essa mania e facilita bastante na hora de quando você for dirigir. Segunda dica, quando você for sair com o carro, é a mesma coisa. Então aqui, ó, por exemplo, tô parado aqui na calçada, você vai fazer o seguinte: olha lá no espelho, olha aqui no espelho lateral, dá um head check, começa a dar seta. Eles falam para você esperar mais ou menos uns 4, 5 segundos. Então, fica aqui, dá seta, fica parado mesmo. Aí, olha ali, olha ali, olha ali, seta ligada e aí você sai. E aí aqui, terceira dica, você tá andando e aí de repente você vê ou as faixas pontilhadas no chão ou esse triângulozão do giveaway, que é da preferencial. Então você vai, para um pouquinho, dá uma olhada, não tem nada e aí você segue a vida. Isso é uma coisa muito importante, porque caso você não faça esse tipo de coisa, você vai bombar na hora, porque você tem que ficar muito atento tanto a isso ou com os stop signs. Se tiver um stop sign, você tem que parar, contar 1, 2, 3, 4 e aí você vai. Mas é parar completamente. Você não pode seguir sem fazer essa paradinha de 3, 4 segundos. Quarta dica, velocidade. Você não pode passar por mais do que 5 segundos a velocidade máxima da via. Então, se por exemplo, tá 40 km por hora, anda a 35 no máximo, assim, para não ocorrer risco de dar aquela passadinha, você nem perceber e aí o cara vai estar de olho. Se você passar, fica 5 segundinhos, já era, é bomba na hora. Então, 40, anda a 35, 60, anda a 55. Respeita sempre a velocidade aqui, porque isso vai dar problema para você. Enfim, quinta e última dica, conversão para a direita. Fazer curvas para a direita em um cruzamento. É muito estranho, porque você tem que vir aqui, dar seta, não precisa fazer head check nesse caso, e aí você literalmente vai parar aqui no meio da rua, ver se não tá vindo carro, e aí você, se não tiver, você completa, se tiver, você tem que esperar todos os carros passarem. Bom, beleza. Terminada aí essas dicas todas que a gente deu, eu tenho mais na verdade 2 diquinhas para vocês. A primeira delas é que eu recomendo fortemente que vocês façam pelo menos uma aulinha só de 1 hora aí com alguém. Tem vários professores, várias escolas que ensinam você a dirigir aqui na Austrália. Cada escola tem sua especialidade em determinada região. Por exemplo, eu fiz a prova em Carlton. Então você liga para alguma escola, algum professor que tenha especialidade em Carlton e ele vai te levar, vai fazer o percurso todo com você. Aí ele vai mostrar, olha, aqui o instrutor geralmente vai pedir para você virar para a esquerda e logo em seguida mudar para a direita. Então você já fica meio que esperto, né, com isso, para não ser pego de surpresa. Eles dão uma reforçada em todas essas dicas que eu já dei, especialmente com o head check, eles vão te pegar muito no pé. Então se você tá esquecendo de olhar alguma coisa, você não tá parando no stop sign, você não tá dando preferencial certa, você não tá dando seta em algum lugar, ele vai te pegar no pé e você vai marcar isso na sua cabeça. As aulas geralmente custam aí em torno de 70, 75 dólares, depende muito da escola ou do professor, né? Para você fazer a aula, você não precisa alugar o carro, porque o cara, ele já te fornece, né, o carro, então 70 conto assim com a aula,
mas o aluguel do carro não é um negócio muito absurdo. Mas eu acho que é um investimento super válido, porque se você bombar, por exemplo, na prova, você vai ter que pagar uma prova nova e é praticamente o mesmo valor, né? A segunda dica é, se você tiver condições, aluga um carro pouco antes da sua prova. Por exemplo, eu aluguei o carro 2 dias antes de fazer a prova. Então eu fui com a Lídia, a gente repetiu todo o caminho que o cara me mostrou várias vezes. Eu fiquei acho que umas 3, 4 horas rodando com o carro. Mas cara, quando chegou o dia da prova, eu sabia de cor o que tinha que fazer em cada cruzamento, em cada rotatória, onde que eu tinha que olhar, onde que eu não tinha, qual que era a velocidade limite de cada uma das vezes que a gente tinha que passar. E aí, tirei assim de letra, foi muito simples. Mas eu acho que tudo isso só foi possível porque eu fiz essas duas coisas. Claro, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu estilo. Mas a minha recomendação